Bom, gente, nós estamos na Semana Nacional do Trânsito, né? E aqui no quadro de tia tem duas imagenzinhas. Na primeira diz assim: Semana Nacional de Trânsito, campanha educativa, de 18 a 25 de setembro. E aqui diz assim, ó: o trânsito seguro é a gente que faz, não é? Então, eu, você, todos nós devemos ter o quê? A consciência de um trânsito legal, de um trânsito seguro. E hoje eu trago para vocês 3 tipos de placas. Nós temos aqui essas placas, como vocês podem observar, elas têm um contorno vermelho, o fundo é branco, tá certo? E a imagem, o desenho que tem dentro delas é preto. Essas placas, nessas cores, elas são as placas de regulamentação, certo? São as placas que regulam o trânsito, que deixam o trânsito mais com sentido, certo? O trânsito mais educativo. Então, essas placas aqui, nessas cores, são as placas de regulamentação. Observe aqui, ó, que existe o guarda de trânsito para regulamentar o trânsito. Hora de parar, hora de seguir, se é mão dupla, né? Tanto sobe como desce, a quantidade de quilômetros que o carro tem que percorrer. Essa daqui é proibido estacionar, certo? Se vocês verem uma placa dessa que não tem esse tracinho no meio, esse tracinho na diagonal, só tem apenas a letra E, é porque pode estacionar. Mas todas as placas que tem esse tracinho no meio é porque ela regulamenta que é proibido, tá bom? Outro tipo de placa, nós temos as placas de advertência, que são as placas amarelas com preto. Elas dão advertência por quê? Porque elas nos advertem, não é? Elas nos ensinam, elas nos mostram o que tem mais à frente, tá certo? Por exemplo, ela mostra quando tem a lombada. A lombada é o quê? É o famoso quebra-mola. Então, as placas amarelas com preto são as placas de advertência. Não esquecendo, as placas nas cores vermelha, branco e preto, placas de regulamentação. As placas amarelas com preto, placas de advertência. Mas nós ainda temos outros tipos de placas, que são as placas azuis e as placas verdes. Essas placas, elas indicam o quê? Elas indicam algum serviço, tá certo? Elas indicam que as pessoas, elas têm o quê? Orientação de destino. A verde, por exemplo, ela indica o destino que as pessoas devem percorrer. Se for em um BR, elas mostram a cidade, quantos quilômetros falta para a próxima cidade, elas indicam o retorno. Então, a plaquinha verde, certo? Ela é a orientação, o destino para onde a gente está indo. E as placas azuis, elas são as placas educativas também, né, como todas as outras placas, porém elas têm o quê? Os serviços auxiliares. São uso do cinto de segurança, se tem restaurante próximo, se tem borracharia, se tem ponto de ônibus, se tem hospital, aeroporto. Então, as placas verdes, elas nos dão a orientação, o destino para onde a gente está seguindo. E as azuis, elas são o quê? Elas são as placas auxiliares, que nos auxiliam a algum ponto de serviço que a gente venha a precisar mais à frente, tá certo? Então, as placas de trânsito são essas, as azuis e as verdes que dão orientação ao destino que nós iremos, tá? As azuis, que nos auxiliam a algum serviço que a gente venha a precisar, tá certo? As amarelas são as placas de advertência, que nos advertem sobre o nosso trânsito seguro, tá certo? E as placas de regulamentação, que regulam o trânsito e deixam, não é, o trânsito mais seguro, mais consciente e que a gente possa, não é, nos proteger e proteger ao próximo, tá certo assim? Agora vamos para o livro. No livro traz o seguinte: sinais de trânsito. As placas de trânsito
As faixas de pedestres e os semáforos, entre outros, são formas de sinalização que fazem parte da organização do trânsito. Observe algumas formas de sinalização. Aqui nós temos a placa azul, como eu disse a vocês, é uma placa de serviço auxiliar, pronto-socorro, hospital, o aeroporto. Aqui eu tenho a faixa de pedestre, o semáforo. Logo abaixo eu tenho a placa de advertência e a placa de regulamentação, onde eu tenho aqui a placa de advertência que está nos advertindo que tem animais na pista ou passagem de animais. Aqui crianças próximas. Proibido parar e estacionar. Aquela que nós vimos no vídeo, deixa aqui eu pegar para vocês. Essa daqui, que só tem um tracinho na diagonal. Proibido estacionar. Aqui pode parar, só não pode estacionar. Já a do nosso livro, ela tem um X, quer dizer que é proibido parar e estacionar. Onde tiver essa placa aqui de regulamentação, a gente não pode nem parar. E a outra, não é? Proibido acionar a buzina ou sinal sonoro. Então, aqui, onde tem essa placa, a gente não pode buzinar, certo? E agora vamos para a atividade, onde vocês vão precisar ir lá no material de apoio, com a ajuda do professor, como nós não podemos estar juntinhos, mas aí com a ajuda de alguém da sua família, de algum familiar. Recorte do material de apoio as placas de trânsito e cole cada uma delas no espaço que indica o lugar onde pode ser utilizada. Aqui nós temos uma imagem de uma escola. Aqui de um pronto-socorro, um hospital. Mais embaixo, proibido o trânsito de bicicletas, porque é onde as crianças, as pessoas, elas andam, elas caminham, é o lugar do pedestre. E aqui embaixo, paisagem de nível com barreiras, certo? É uma passagem, porém ela tem barreiras. Vamos lá para o material de apoio. Aqui estão as placas. Observe que lá tem 4 desenhos, 4 imagens, e aqui nós temos 4 placas. Você vai colar a placa no lugar adequado, de acordo com a imagem e com a legenda. Tá certo assim? Além dessa atividade, você e sua família vão aprender a brincar juntos, tá certo? Com uma atividade, com um jogo muito divertido que tem no livro. Para esse jogo, vocês vão precisar recortar, nessa mesma página do material dourado, esses 2 carrinhos, tá certo? Vão recortar também. E também vão cortar um dado e vão montar. O dado é esse aqui, que está na página seguinte, tá certo? Observa que lá em cima tem geografia, atividade, páginas 12 e 13. Então, recorta também o dado, recorta os carrinhos da página anterior, cola o dado, monta aí com a ajuda de papai, de mamãe ou de um adulto, tá certo? E vamos lá conhecer o jogo que vocês vão praticar hoje em casa e se divertirem. O jogo é esse aqui, que vocês vão encontrar ele na página 12 e 13, certo? E diz assim, aprendendo com o jogo do trânsito. Vamos brincar de jogo de tabuleiro? Convide um colega para jogar com você. Então, aí vocês vão jogar com o irmão, com a irmã, com o papai, com a mamãe, com o vovô e com a vovó. Chama toda a família para participar do jogo do tabuleiro. Nesse jogo, vocês vão percorrer as casas do tabuleiro que representam um caminho de casa para um parque. Façam o trajeto com segurança, sempre respeitando as regras de trânsito. Então, observa aí, certo? O início é na página 12. E aí, o jogo do tabuleiro dará continuidade na página 13, onde aqui é o fim, tá certo? E agora tem algumas regrinhas. Vocês vão ler junto com os seus familiares, né? E sigam as instruções para jogar. Destaque do material de apoio, o dado e 2 carrinhos, um para cada jogador. Marcar a posição do tabuleiro, que são aquelas imagens que tenho mostrado a vocês lá no final do livro.
Cada jogador deve lançar um dado uma vez a cada rodada e avançar as casas de acordo com o número sorteado. Vocês poderão avançar ou retornar casas ou ficar algumas rodadas sem jogar. Vai depender se o número sorteado caiu em uma casa que respeita ou desrespeita as regras e a sinalização do trânsito. Vence o jogo quem primeiro chegar ao parque. Então, gente, se divirtam bastante e treinem aí um pouquinho para quando vocês crescerem, que forem se tornarem excelentes motoristas. Tá certo assim? Juntem aí a família e se divirtam com o jogo do trânsito, o jogo de tabuleiro. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês.